Boa noite, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula terapêutica. Hoje nós vamos falar sobre os 17 princípios do sucesso. Primeira coisa que eu vou começar perguntando é, quando se fala assim, 17 princípios para ter sucesso, na tua cabeça vem, por acaso, a ideia de, nossa, tudo isso para ter sucesso tem que ter 17 habilidades. Achou muito? Não, Ou achou natural, normal, né? não, não achei muito. Que bom. Já está familiarizado, né? De saber que não tem atalhos para o que a gente vai É, viver. deve ser assim. Alguns muito principais, outros vão indo junto, não é? Isso, tem alguns que resumem outros, tá? Mas são habilidades que a gente pode desenvolver numa de cada vez. E algumas a gente já viu no grupo também, né? Eu vou partilhar aqui a minha tela. E pode interagir aí pelo chat, tá? Quando quiser falar, fica à vontade. Eu vou fechar aqui. Isso, vamos lá. Então, começando agora, quem chegou, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Começando a nossa aula, esse assunto muito importante, em que a gente vai olhar para os princípios do sucesso. O que é que a gente precisa para desenvolver o sucesso em todas as áreas da nossa vida, para que todas andem em equilíbrio. Primeiro, eu quero trazer a ideia de onde é que vem esses princípios. Não dá para estudar sobre riqueza, autodesenvolvimento, prosperidade, abundância, dinheiro, sem falar de Napoleão Hill. Ele trabalhou esses 17 princípios em um curso por correspondência durante muitos anos, né? Quando a gente ainda não tinha esses recursos da internet, de estar aqui falando sobre isso, quando a gente ainda não tinha a internet assim como ela é agora, ele já dava esse curso por correspondência por vários e vários anos. O nome do curso é AMP, a Ciência do Sucesso. Então, os alquimistas que estão aqui sabem o que é AMP, não é? Vamos lá. Quem não souber sobre o AMP, vamos voltar tudo, fazer tudo de novo. O que é, meninas, AMP? Digam aí, minhas alquimistas. E ele chamou esse curso A Ciência do Sucesso. Ele diz que é um atalho para a riqueza. E que, na verdade, né, não existe atalho de fato para a riqueza. Existe constância, trabalho duro, desenvolvimento, busca, melhoria, né? Isso, nota 10. Atitude mental positiva. Por que que ele tem esse nome, essa sigla? Porque é a base do curso todo. Vocês vão ver que se a gente pudesse resumir os 17 princípios em um, é a atitude mental positiva. É como se a gente destrinchasse o que é essa atitude mental positiva em mais 16 tópicos. Então, a primeira que a gente vai se debruçar nela, atitude mental positiva é toda a atitude que você tem em relação a algo que está te acontecendo. Observar o primeiro pensamento que vem na tua cabeça quando você é acometido por alguma coisa inesperada. Esse primeiro pensamento fala da tua atitude mental, se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, quando você pensa com atitude mental positiva, você pode relacionar, usar, controlar e harmonizar todos os teus poderes através dessa ferramenta.
Você pode fazer se você acreditar que pode. Isso é um princípio básico. Se eu acredito que eu posso, então eu posso. Essa é a atitude mental positiva. Eu sei que eu posso, então eu vou lá e faço. Em contrapartida, nós temos o contrário, né? Que é a atitude mental negativa, a AMN. E esse é um catalisador que resulta em crime, em mal, em pesar, em desastre, tragédia, pecado, doença, morte. São todos recompensas da atitude mental negativa. Porque é o pensamento que determina todo o resto. Eu penso, eu sinto, eu me conforto. Então, se eu já penso na coisa negativa, a emoção que vai vir também é negativa e a ação que vai trazer um resultado também vai ser negativo, né? É uma cadeia de acontecimentos. Do mesmo jeito, quando a minha atitude mental é positiva, através do meu treino, através da minha conscientização para desenvolver isso, observando minha mente, determinando meus pensamentos, direcionando, escolhendo o que eu quero pensar, eu começo a ter pensamentos positivos. E aí, em decorrência disso, eu vou ter muitas coisas boas, inclusive riqueza, prosperidade, sucesso, dinheiro, amizade, amor, fartura, tudo que há de bom. Pensa aí nas melhores coisas. Elas vêm através de uma atitude mental positiva. Então, ela é extremamente importante. Você pode anotar na sua mão para você olhar durante o dia AMP, para te lembrar disso. Toda vez que acontecer alguma coisa, você lembrar. Ei, vou agir e reagir aqui com atitude mental positiva. Qual é o lado bom disso aqui? O que é que isso está me mostrando, me ensinando? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? É só isso que importa. Entenderam a atitude mental positiva? Me respondam aí se a maioria dos pensamentos que você tem são positivos ou se são negativos. Bota só assim, positivo, negativo. Escreve para mim aí no chat. Objetivo definido é o nosso segundo princípio. A maioria é positivo, positivo, isso. Agora a gente quer chegar na parte de todos eles serem positivos. Ter uma mente totalmente positiva. Aí não tem como você não ter riqueza, viu? O que é a pobreza? É a falta dessa atitude mental positiva. Se você conseguir levar para esse caminho totalmente positivo, a riqueza, a prosperidade, ela não tem como não acontecer para você, que é um imã, combina perfeitamente. Do mesmo jeito que a atitude mental negativa vai levar para pobreza, escassez, falta, doença, tudo que é negativo. Então é uma escolha consciente. E para desenvolver isso, vamos trazer os próximos princípios. O 2, objetivo definido. Eu sempre digo, né? Cadê a clareza mental? O que é que você quer da sua vida? Saber exatamente o que você quer. Ter essa clareza. A energia, ela se dispersa sem clareza. Você fica atirando para todos os lados quando você não sabe o que é que você quer. E quando você tem clareza, define, é isso aqui, ó. Aí tudo começa a se organizar a partir dessa definição. Qual é o teu objetivo? Por isso que lá no grupo Alquimia da Riqueza, a nossa primeira parte dizia: qual é a tua vida rica? Qual é o teu grande objetivo? Define o que é a riqueza para você. O que é que você faz de manhã, de tarde, de noite na tua vida rica? É esse o objetivo. Como é que você quer viver? Então, a pergunta-chave: o que eu realmente quero construir na minha vida? Construir! Toda riqueza é uma construção a longo prazo. Quem estiver apressado, achando que 17 princípios é muita coisa, ainda não entendeu o jogo. Então, quem quiser pode responder aí para mim no chat qual é o que realmente você quer construir. Quem não sabe o que quer, pode dizer também, ainda não sei, tá? Podem escrever no seu caderno também sobre isso, botar essa pergunta e definir exatamente o que você quer. Primeiro passo. Terceiro princípio: esforço extra.
aquele algo mais que a pessoa é capaz de fazer, o diferencial dela, fazer mais do que é esperado, entregar além daquele mínimo. A pessoa está esperando o mínimo de você, que foi o que ela comprou, por exemplo, e você faz uma embalagem diferente, que faz aquela pessoa se sentir especial. Você bota um cartão, você bota uma flor, você faz alguma coisa que faz aquela pessoa perceber que você fez algo além do que ela pagou para ter. Esse princípio, ele é muito atrativo. Isso gera destaque, crescimento, faz você florescer no que você vive, no que você faz. Então vai pensando aí. Dentro da minha profissão, ou na minha relação amorosa, na minha relação familiar, com os meus amigos. O que é esse esforço extra que eu posso fazer, esse algo mais que eu posso entregar? Por exemplo, ir numa manicure ou numa pedicure e ela fazer uma massagem na tua mão, fazer uma massagem no teu pé, antes do tratamento ou depois. É 5 minutinhos ali, um carinho que ela está fazendo a mais em você. E isso vai te trazer essa sensação de, eita, ganhei algo mais. Um brinde. Uma coisa que deixa aquela marca, sabe? Vocês podem me dizer aí outro exemplo do que você percebe de algo mais. Preciso sair por um momento, vou tentar voltar a tempo. Tá bom. E essa aula está sendo gravada, depois eu mando o link lá no nosso grupo. 4. Pensamento exato. Lembra que eu falei lá? A atitude mental precisa de um pensamento positivo. E como é que a gente trabalha nesse pensamento? Esse pensamento ele deve ser preciso. O que é que eu quero pensar? Você precisa desenvolver essa ideia de que você pode escolher os seus pensamentos, a forma como você quer pensar sobre as coisas na vida. A maioria de nós que não sabe disso vive nos pensamentos automáticos. Pensamentos de catástrofe, de ansiedade, de medo. Então, o que é que a gente precisa? Aprender a pensar com clareza, sem confusão mental, sem o excesso de emoções, misturando pensamento e emoção ao mesmo tempo. E para isso é preciso separar as tuas opiniões dos fatos. Sair do julgamento e olhar para a situação. Qual é o fato? É esse aqui. Tudo que você acha do fato são interpretações suas. Então me diga aí, você é capaz de separar o fato e o teu julgamento, o fato e a tua emoção, o fato e o que você pensa do fato, o fato e a tua interpretação daquele fato? Ou você acha que tudo que você está vendo ali é real? Exemplo, imagina uma terapia de casal. Aí eles vêm me contar uma situação que está acontecendo com ambos. O fato é a situação em si. Como cada um conta, parece que eles não estão falando nem da mesma coisa. Porque a nossa tendência não é descrever o fato, é interpretar através das nossas feridas emocionais. Aí é que está o problema. Tenho dificuldade. Quando vejo, já me envolvi. Pronto, é isso mesmo. É se envolver emocionalmente na situação. O pensamento exato é: eu vejo o fato. Vamos pensar num exemplo aí. Alguém que faz uma fofoca. Chega alguém, conta uma história, olha, tu soubesse que fulano fez isso e aquilo. Fato. A pessoa está contando sobre a vida de um terceiro. Esse é o fato. O que você pensa dessa pessoa? Se você se envolveu na fofoca, se você achou bom, se você achou ruim, se você se emocionou, se você se identificou,
É tudo sobre a tua interpretação. Como a gente disse, os óculos que você escolhe enxergar aquela situação. A situação em si, ela é neutra. O que você interpreta, o que você vê, é sobre todas as coisas que tem dentro de você. Então a gente precisa aprender a neutralizar isso. O fato aconteceu e é esse aqui, ó. Beleza. O que eu penso disso aí já são questões minhas que eu preciso analisar. Então, a ideia é aprender a dirigir os seus pensamentos para controlar suas atitudes. Uma vez que você consegue colocar o seu pensamento do jeito certo, você vai ordenar o seu destino. Porque eu penso, eu sinto, eu me comporto e isso traz um resultado. Quando eu aprendo a lidar de fato com o meu pensamento, aí eu transformo a emoção, controlo a atitude e ordeno o meu destino. No exemplo aí que eu trouxe, eu posso dizer: olha, colega, eu não quero saber da vida dessas outras pessoas, o que elas estão vivendo, não. Vamos falar da gente? Vamos falar da nossa própria vida? Pronto, já neutralizei a fofoca. Aí eu desordenada, essa sou eu em terapia, eu terapeutizada, eu vou conseguir dizer isso. Eu sem terapia vou dizer: ai, não acredito. Tu viesse aqui fofocar da vida dos outros pra mim. Tu não tem o que fazer, não, é? Ou, mas fulana me conta mais e tu não sabe, eu também vou fofocar junto. E depois, quando essa pessoa saindo, eu vou dizer, ó, fulano veio aqui só fofocar. Aí a fofoca continua. Entende isso? Uma vez que a gente não percebe os nossos pensamentos, a gente vira vítima de muitas situações negativas. A gente não aprende a controlar a própria língua. E isso é um grande problema nas relações. Quem quer ter sucesso não pode viver dessa maneira. Porque quem quer ter sucesso precisa se relacionar bem com todo tipo de pessoa, com todas as situações. Saber ter o manejo. Muito bom. Vamos lá. Nosso princípio número 5. Você vai anotando aí para saber qual é o que você precisa melhorar na sua vida. Sair daqui hoje com essa ideia. Caramba, eu preciso mesmo, então, dominar meus pensamentos. Vou ficar só observando eles agora e direcionar com a atitude mental positiva para pensar somente aquilo que eu quero. Pensamentos decentes, pensamentos positivos e que tragam emoções positivas e reações mais positivas ainda. Aí você pode pensar, não, eu estou até dominando meus pensamentos, meu problema é a autodisciplina, que é o nosso quinto princípio, que tem a ver com esse autocontrole. E começa pelas coisas que você come. Nosso autocontrole começa pelo que entra pela nossa boca. E pelo que sai também, né? Que é a nossa língua, aquilo que a gente fala, que não deveria falar. As palavras negativas, que não deveriam ser ditas. Então, a autodisciplina também tem a ver com dominar esses pensamentos. Dominar essas emoções, gerenciar as emoções, porque a gente não pode impedi-las de acontecer, mas a gente pode não se deixar levar por elas. Perceber, eita, tô com medo, né? Ah, olha, tô com raiva, ok. Vou ali respirar, vou ali me sentar debaixo da árvore até esse sentimento passar. É o controle dos impulsos, das reações, da sua reatividade. Quem não se controla se sabota. Ah, eu vou começar a minha dieta. De repente, chega alguém te oferecendo um doce. A vizinha que nunca faz comida vem com um prato de lasanha e diz: olha, querida, fiz para você. Quem já começou uma dieta sabe como isso é fácil de acontecer. Ganhar comida. Por quê? Porque tem os testes do universo dizendo: tem certeza? Você vai mesmo conseguir se disciplinar? E para desenvolver a autodisciplina, é preciso
se acalmar, se sentar, respirar, procurar as melhores formas de lidar com seu instinto, com as suas questões, escrever sobre o que você está sentindo, procurar essa clareza de como é que eu faço para me controlar mais. Por exemplo, chegar no fim do dia, você se sentar, respirar e pensar: onde foi no dia de hoje que eu não fui disciplinado? E desenvolver as ideias de como eu posso melhorar na próxima vez que isso me acontecer. Ai, fui grosseira ali com aquele cliente que chegou. Estava estressada, falei alto. Quero melhorar isso em mim, vou me comunicar melhor. Próxima vez que isso acontecer, aí você mentaliza exatamente como é que você quer se comportar. E assim você vai desenvolvendo essa autodisciplina. Vai pensando aí em que área da tua vida que essa disciplina está em baixa e que você pode reordenar isso. Muito importante. Se você não se controla, claro que você vai procrastinar, se sabotar, fazer escolhas ruins. Então você precisa se conhecer para prever onde é que você falha, para criar estratégias para não falhar mais. A autodisciplina tem muito a ver com o autoconhecimento. Aí eu já sei que se tiver doce na minha cozinha, na minha geladeira, eu não vou resistir. Então o que é que eu faço? Não coloco o doce na geladeira, eu não compro o doce. Até que um dia eu possa chegar nesse nível de ter o doce lá e eu poder dizer não, sem fugir dele. Então é entendendo como você funciona. Aí esse aqui eu adoro. Mastermind. Napoleão Hill fala muito dessa questão, que é a mente mestra. Ele diz que quando várias pessoas se juntam com o mesmo objetivo, cria um poder superior. É exatamente isso que a gente faz no grupo Alquimia da Riqueza. Todo mundo está ali olhando para as questões financeiras, para o autodesenvolvimento, para o que pode melhorar, numa mesma energia, na egrégora, como a gente chama, espiritualmente falando. Mas na linha dos negócios a gente chama de mastermind. Então, essa mente mestra são duas ou mais pessoas, duas ou mais mentes em coordenação de conhecimento e do esforço, todo mundo por um mesmo objetivo, num espírito de harmonia entre essas pessoas, para realizar um determinado propósito. É uma aliança que se cria, a aliança mestra, que conecta as pessoas e fortalece cada uma delas mentalmente. Quando várias mentes se unem, elas criam uma força muito poderosa. Porque cada pessoa ela tem um poder, aí quando junta todos esses poderes, cria essa força incrível. Por exemplo, pronto, quando eu fazia os vídeos sem vocês aqui, era muito mais difícil para mim. Ai, caramba, vou fazer o vídeo, vou editar. Eu errava mais. Não tinha essa didática de aula, não tinha essa interação. Depois que veio, canalizei essa ideia de por que não fazer ao vivo com quem estiver afim. Aí mudou completamente. Eu não tenho preguiça, é muito gostoso. E quanto mais eu falo das coisas aqui, mais eu aprendo sobre isso. Então, aqui, nesse momento, a gente está vivendo isso, nessa aula. Não é muito bom? E no Grupo Alquimia da Riqueza, a gente ainda tem o apoio da Chama Violeta, né? Que é a nossa transmutadora. Então, a gente tem uma egrégora espiritual, um estudo sobre riqueza, sucesso, prosperidade, dinheiro, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que com certeza todos que estão envolvidos saem ganhando. Agora a gente está chegando no fim do grupo e eu vou vendo o crescimento de cada um. É muito interessante, é muito gostoso, é muito bom. Vamos lá. Quem tiver interessado por falar nisso, quem tiver interessado nesse grupo, eu estou pensando em fazer a próxima turma.
Quando eu vi ali o movimento de vamos terminar, tá perto de acabar, e agora eu quero mais. Então, se você quiser desenvolver um mastermind sobre finanças, é só falar comigo para eu organizar. Porque se todo mundo que está lá topar continuar, eu só vou abrir mais 3 vagas. Porque eu não quero um grupo grande, eu quero um grupo coeso para eu poder dar atenção a todo mundo. Porque também tem o trabalho individualizado. Mas é isso. Vamos lá. Fé aplicada. Esse eu amo. Esse eu. Ah, eu acho que eu gosto de todos. Todos que a gente for trazer aqui, eu vou dizer, ah, esse é lindo, esse é incrível. Cada um melhor do que o outro, né? E no fundo a gente está falando da mesma coisa, que é esse desenvolvimento. A fé aplicada. E eu digo muito, olha, a fé, ela não serve para as horas que a gente está feliz, satisfeito e tudo dando certo na nossa vida, não. A fé real é para quando as coisas estão desmoronando. É aí que a gente vai sentir se realmente a gente tem fé ou se essa fé está abalada. O que é a fé aplicada? É agir com convicção absoluta, mesmo quando tudo estiver dando errado. Errado, assim, na sua ideia, né, do que você gostaria, porque no fundo não tem nada errado. A fé aplicada é continuar acreditando no seu objetivo, mesmo sem vê-lo, sabe assim, se materializar na tua vida. Ainda não aconteceu e você continua lá agradecendo por aquilo, que ainda não chegou. É sustentar essa confiança nos dias mais difíceis. É continuar agindo como se já fosse realidade a tua vida rica. Essa é a grande fé. E ela é amiga da gratidão. Então responda aí para mim no chat. Você tem essa fé aplicada? Ou você nunca tinha ouvido esse termo, nunca tinha pensado que a fé é sobre uma ação, né? Biblicamente a gente diz, a fé sem ação é morta. A fé, ela é uma ação, é um verbo. E você precisa aplicar exatamente nos momentos em que a atitude mental não está tão positiva assim. Então, ela vai reforçar para que você consiga manter a atitude mental positiva diante das coisas mais difíceis. Porque vão ter os obstáculos, sempre. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, essa fé aplicada. Na hora que a coisa começar a dar errado, o bicho começar a pegar, você dizer: opa, meu momento de dobrar o joelho e ter mais fé ainda. A escuridão chegando e você dizendo: mas eu sei onde é que está a luz, eu vou olhar só para ela. Essa é a fé. O oitavo princípio: uma personalidade agradável. Ah, falando da fé aqui, né? Acho que esta fé é amiga da disciplina. Também, além da gratidão, com certeza, verdade. Essa fé, ela vem com a disciplina de você rezar de manhã quando você acorda, de você se conectar com Deus, de você parar para fazer um silêncio e ouvir o que Ele tem de instrução para você. Também tem que ter a disciplina para a gente conseguir se manter em oração e em gratidão. Então, fé, oração, gratidão, elas são primas amigas, andam de mãos dadas e precisam ser alimentadas todos os dias. E isso vai resultar num amor dentro de você, num sentimento de bem-aventurança. E é isso que é a personalidade agradável. É uma pessoa magnética, porque a energia dela é muito positiva. Sabe? A pessoa, quando chega, todo mundo quer estar perto dela, quer conversar com ela, quer estar interagindo, trocando energia, quer ver aquele olhar que faz bem. Então, a personalidade agradável, ela atrai.
É a capacidade de se relacionar bem com todas as pessoas, de todos os níveis, de todo se comunicar bem em todas as formas, manter essa energia de vibração positiva, ter uma comunicação clara, saber se expressar, saber conversar, saber ouvir, que é muito importante. Ouvir as pessoas, se conectar com elas. É sobre como você faz os outros se sentirem perto de você. Pensa aí agora. O que eu faço as pessoas sentirem na minha presença? Será que quando eu chego perto delas, elas se sentem melhor? Eu faço elas se sentirem bem, acolhidas, amadas, alegres? Faço elas rirem? Ou não gosto muito de pessoas? Quero muito me conectar com gente, não. Se eu pudesse, só teria um amigo no mundo e não me envolveria com mais ninguém. São poucas as pessoas com quem eu me relaciono. Sou muito seletivo, sou antissocial. Tudo isso influencia na tua riqueza. O dinheiro que você quer está com as pessoas. Se você não souber se relacionar com as pessoas, como é que esse dinheiro virá para a tua vida? Então, a personalidade agradável é muito importante. E ela precisa ser genuína. Não adianta fingir. Falsidade. A energia sente. A gente sente quando uma pessoa está forçando ser agradável. Não funciona. Então, essa compreensão de como é que eu me torno essa personalidade mais agradável. Quando eu me relaciono bem comigo, quando eu gosto mais de mim, quando eu cuido da minha aparência, quando eu vivo o amor comigo, é mais fácil conseguir viver isso com o outro. Porque lembra, nas relações, a gente vai estar entrando em contato com as nossas próprias feridas emocionais. Imagina, você conheceu uma pessoa e ela disse uma frase que já te desagradou. É sobre o que você tem guardado aí dentro de você. Aí você se identifica com aquilo, daqui a pouco está discutindo com a pessoa e não percebeu que o que a pessoa trouxe foi um fato que você interpretou através dos seus óculos, na tua questão interna que está projetada ali na outra pessoa. E é isso que você tem que estar atento. As outras pessoas estão fazendo o favor de mostrar o que é que a gente precisa limpar dentro de nós para viver em harmonia com todas as pessoas ao nosso redor. Adoro fazer network. Olha que ótimo. Isso aí. Se conectar com as pessoas, saber que elas têm as ideias para você, elas têm as oportunidades, elas são inteligentes, você sempre pode aprender mais com elas. É essa mentalidade de tudo que alguém tem para me dizer é algo que eu tenho para aprender. Isso aqui que a gente faz, eu amo, porque quando eu ouço, vejo vocês falarem, isso também vai. Ai, aquilo que fulaninho falou ali, aquilo que o meu paciente me disse lá na sessão, sabe? Vai criando essa energia diferenciada de troca uns com os outros. Não dá para viver trocas positivas de alto nível se a sua personalidade for desagradável. E você pode lapidar a sua personalidade. Toda personalidade foi criada pelas experiências, foi moldada e tudo mais. Mas você hoje pode olhar e dizer: eu quero mudar isso na minha personalidade. Eu quero me tornar uma pessoa agradável. Eu quero ser um ponto de luz quando chegar perto dos outros. Então, é esse entendimento. Você pode montar a persona que você quer ser. Uma persona magnética. Que as pessoas queiram estar junto, queiram estar perto. Iniciativa
Pessoal, nosso princípio número 9. Que é isso? A capacidade de agir, de decidir por conta própria. Ser proativo, sem esperar a motivação perfeita ou a aprovação dos outros, nem as condições ideais. Aprender fazendo, ter coragem de botar em prática, criar as oportunidades para você, resolver ao invés de ficar reclamando. Chegou uma situação, ela é toda tua, abraça a causa e diz qual é a resolução, que eu sei que todo problema tem resolução. Nem é um problema, né? Isso aqui veio para eu crescer, então eu olho para isso e digo, sou muito boa em resolver essas questões. Ó, atitude mental positiva. Chegou uma situação, eu sou muito boa em resolver qualquer tipo de situação. Manda aí, eu sei o que fazer. E isso faz com que a solução seja muito mais rápida. Mas se você ficar perdendo tempo, ai, que droga, por que isso aconteceu comigo? Não acredito. Que karma terrível. Não, não, não. Pronto, tá perdendo tempo, criando um campo energético totalmente negativo que vai atrair o quê? Mais problema. Solução que é bom, correu, saiu e foi embora. Então, quando você tem iniciativa pessoal, você atrai mais oportunidades. Você está lá no seu emprego, você faz aquele além, sabe, o algo mais, que as pessoas ao teu redor percebem. Cara, essa pessoa vai ser promovida. Claro que não é de uma hora para outra, né? É uma construção. Nada é rápido. Todo progresso, ele é continuado. Então você é sempre proativo no seu trabalho, você faz a mais, você dá mais, você é essa personalidade agradável. Você está construindo uma escadinha para subir. De repente vem uma oportunidade, vem alguém que quer uma sociedade e percebe que você é essa pessoa que pode fazer o mastermind com ela. E assim as oportunidades vão surgindo na tua vida. Fazer acontecer sem que alguém mande. Muitas vezes a gente tem esse perfil, né? Eu só faço aquilo que me mandam. E ainda mal feito, com má vontade. Não tem como você crescer. Sucesso aí vai passar muito longe. Então, essa iniciativa pessoal é de uma pessoa que sabe que pode dar mais, que pode fazer além, que está procurando por isso. É muito legal conviver com alguém assim, que surpreende. Você é essa pessoa? Você é uma pessoa que tem iniciativa pessoal? Ou você está notando aqui agora, caramba, eu não tenho isso. Realmente eu só faço aquilo que mandam. Não faço nada além. Acho que eu não devo fazer. Porque, vê, não é para o teu chefe, por exemplo, que tu tá fazendo, não, é para tu mesmo. É para o teu desenvolvimento, o teu crescimento, para as tuas oportunidades. Nunca é para o outro ou pelo outro, não. No fundo, é tudo sobre você. Se você está fazendo porque quer o reconhecimento de alguém, aí já está indo pelo caminho errado. Você tem que fazer para ter o seu próprio reconhecimento. Ok. Princípio número 10. Ai, eu amo isso. Eu acho que eu amo todos. O entusiasmo. Na verdade, eu venho estudando esses princípios, né? Então, eu tenho trabalhado neles. O entusiasmo é muito importante. Eu acho esse muito legal, que é você botar energia naquilo que você está fazendo. Imagina vocês chegarem aqui e eu tá, ai, vamos falar desses princípios, que chatice, toda desmotivada, sem querer falar direito, sem energia, entusiasmo menos um. Não ia dar para ficar aqui, ia dar um sono, um cansaço. Então, eu só falo hoje, eu só falo, só trago para as aulas aquilo que me traz esse entusiasmo de falar, de querer mais, de ir além,
de fazer por mim, né? De me sentir bem com o que eu estou fazendo aqui. Transbordar isso para quem quiser também. Então, o entusiasmo é você ter tesão pelas coisas que você faz na sua vida. Prazer, paixão, satisfação. É assim que você acorda de manhã para ir para o seu trabalho? Com entusiasmo. É assim que você vive, que você faz o dinheiro chegar, que você atende seus clientes, que você trabalha, que você vive com seus colegas. É com entusiasmo? Responde aí para mim no chat. De 0 a 10, o quanto você se sente entusiasmado com a sua vida. Porque o seu trabalho é só um reflexo de como você está vivendo. E é um dos lugares que a gente passa mais tempo servindo uns aos outros. Se não tiver entusiasmo, o dinheiro não entra. Porque o dinheiro gosta de alegria, alta frequência. 8, 9, que maravilhoso! 10. Eita, vocês combinaram a escadinha bem. 8, 9, 10. Entusiasmo, nota 10. Que maravilha! O entusiasmo dá vida ao que você faz. É uma energia interna, magnética e contagiante. Demonstra intensidade nas tuas ações. Energia, por que que você está ali? Para quê? Inspira, lidera e atrai. É tudo de bom. Toda personalidade positiva, magnética, encantadora é uma pessoa entusiasmada. Ela tem intenção e presença. Aquela pessoa, quando chega, todo mundo para, porque aquela energia chegou e chamou a atenção. O entusiasmo é a faísca que transforma ação comum em resultados extraordinários. Pode observar alguém que você conhece que tem muito sucesso. Veja se essa pessoa é uma mosca morta lá no trabalho dela. Claro que não. Ela é cheia de energia, ela é proativa, ela faz acontecer. Chega um suposto problema que ela nem vê assim, ela já tem as resoluções para aquilo. Fácil, rápido, sem, sem mimimi, sem reclamação, sem estresse, nada disso. Ela já ultrapassou essa questão. Ela já está no beleza. E o que mais? E para onde vamos mais? Entusiasmo. Muito bom. Princípio número 11. Atenção controlada. Lembra a história de decidir o que eu quero pensar? Está interligado. Por quê? A atenção controlada ela é estratégica. É uma estratégia que você cria para você determinar o seu foco, para onde está indo a sua energia, onde você está depositando o seu olhar. Porque a mente é um campo fértil. Lembra os alquimistas lá, aquele nosso momento que a gente fala, a mente é um jardim, é um campo super fértil, quando a gente acorda de manhã, principalmente, quando a gente vai dormir também. E nesse campo, aquilo que você planta de sementinha, rega, alimenta, cresce inevitavelmente. Se na tua mente você está plantando atitude mental negativa, vai se multiplicar. Se você está plantando as atitudes mentais positivas, os melhores pensamentos, as emoções mais agradáveis, também vai se multiplicar. E essa é uma escolha sua. Essa atenção controlada é saber escolher exatamente os ambientes, as companhias, os pensamentos, os sentimentos, esse poder sobre si mesmo. Aquilo que você ignora, que você tira a energia, enfraquece. Mas quanto mais você fica ali chorando por aquele sofrimento e tal, ele vai aumentando. Quando você diz, cara, eu não quero mais sofrer por isso, não. Quero perdoar, quero resolver, quero seguir em frente. Pronto, aquilo já perde força. Por isso que eu não deixo.
Quem vem para terapia individual sabe que eu não deixo ficar se lamentando muito, não. Contou a história, chorou um pouquinho, mudou o foco, resolução, crescimento, para onde vamos, o que interessa. Não é para ficar lá na lamúria de jeito nenhum. Não é para ficar lá chafurdando na lama, não. Por até melar o pé um pouquinho, mas já cuida, já lava, já limpa, já transmuta e volta para alta frequência. Então, é a capacidade de direcionar o seu foco e mantê-lo naquilo que realmente importa. Por que que a gente está trabalhando riqueza? Para manter a nossa atenção totalmente nas coisas positivas. A riqueza é a alta frequência. A riqueza é a limpeza de todos os sentimentos negativos. Porque a riqueza é a abundância e a abundância é Deus. Então, quero que você pense aí e me diga onde está a sua atenção. Está deixando ela se dispersar para qualquer lugar? Está deixando o telefone ganhar a sua atenção, ficar lá na rede social, nas mídias, passando, passando sem fim, deixando a sua atenção no lugar errado? Se liberta disso. Diz, não, minha atenção, meu tempo, tudo isso eu comando o que é que eu quero fazer. Eu mando no meu telefone, não é ele quem manda em mim. Eu mando no meu tempo, na minha vida, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, em tudo que é meu. Sou eu quem mando. Quanto mais você disser isso, decretar isso, eu mando em mim. Deus manda em mim. A centelha divina me comanda. Onde está a sua atenção? Porque, por exemplo, se a sua atenção está na dívida, no boleto, na falta de dinheiro, isso vai só multiplicar. Não é sobre isso que você deve pensar. Você deve pensar nas coisas positivas, botar o teu foco nas positivas. Sempre. 12. Princípio número 12. O trabalho em equipe. Por que que eu tenho que ter uma personalidade agradável? Porque não dá para crescer sozinho. Eu preciso aprender a conviver bem com as pessoas. Eu preciso viver em grupo. O ser humano nasceu para viver em bando. Não nasceu para ficar só. Ninguém cresce só e o trabalho em equipe só pode acontecer bem quando você desenvolve a capacidade de cooperar, somar forças, construir junto com outras pessoas. Exatamente isso que um empreendedor faz. Ele monta uma equipe, ele comanda essa equipe. Então, ele direciona o objetivo para que todo mundo vá no mesmo caminho. Todos por um objetivo em comum, alinhados, comprometidos, conectados, multiplicando as ideias, as soluções e os resultados. Aquela história de duas cabeças pensam melhor do que uma. Três pensam melhor do que duas, quatro pensam melhor do que três, cinco pensam melhor do que quatro, e por aí vai. Então, quanto mais gente conectada, se amando, resolvendo os próprios conflitos, crescendo junto, mais forte o grupo se torna. Juntos somos mais fortes. Me conta aí no chat com quantas pessoas você convive no teu trabalho. Às vezes as pessoas me dizem assim, tu tem quantos pacientes? Eu, caramba, não sei. Tem uma caixa ali de prontuários, só se eu for contar. Porque também tem, né, muitas questões aí de pessoas que já receberam alta, ou que fazem manutenção de terapia, ou que estão ali toda semana, ou quinzenal, e por aí vai. Mas é muita gente com quem eu convivo. E é incrível. Eu gosto dessa diversidade. Acho isso maravilhoso. Hoje eu posso dizer, foi para isso que eu nasci. Somos quatro no trabalho. Quatro também. Olha a sincronicidade do número quatro. Quatro é
estabilidade, né? É a quatro pilares, as quatro pernas de uma cadeira, as quatro pernas de uma mesa. Interessante isso, né? Então, quatro forças juntas. Ótimo. Aprender com a derrota. Isso é muito importante. Outro aqui. Somos 10 em equipe, mas tem bem mais pessoas na empresa. Sim, então conta todo mundo, viu? Tem 100 pessoas na empresa. É com essas 100 que você deve se conectar bem, ser agradável, ser um bom colega, ser aquela pessoa que consegue cumprimentar a todos. Desde a pessoa que limpa o chão, né? O porteiro, a faxineira, alguém lá da cozinha, do café. Conhecer todas as pessoas. Quando a gente fala de conexão, não é sobre status nem questões sociais, é sobre pessoas. Trabalho com várias pessoas, tem professores, alunos que atendo e os familiares, é uma galera. Pois você está indiretamente e diretamente influenciando todo mundo. Então pensa, todas essas pessoas quando cruzam contigo, como elas se sentem? Ignoradas ou elas sentem um olhar assim, um sorriso, uma coisa boa que vem de você? Pensa sobre isso quando você estiver lá no seu trabalho e aparecer alguém. Não ser legal só com quem convém, entende? Ser com todos. Poder tratar todo mundo da mesma forma. Isso é muito bom. 13, princípio número 13, básico da terapia aqui, ó. Aprender com a derrota. Toda vez que alguém vem me contar alguma coisa, no fim tem a perguntinha de sim, mas o que é que você aprendeu com isso? Que é só isso que importa. Já podia ter começado por isso. Antes de contar a história, você já começa. O meu sonho é esse, que todos os meus pacientes, antes de me contar a história que aconteceu, já dizer, eu tive uma grande lição, aprendi isso, isso e isso com essa história que eu vou contar agora. Olha que nível de maturidade. Aí é o nível que a pessoa não está precisando mais de terapia, né? Mas enfim, aprender com a derrota é saber que a gente vai fracassar até conseguir. Simples assim. Entender que o fracasso faz parte, que ele é companheiro da caminhada. Não é bom nem ruim. Ele, acho que é bom, né? Porque ele faz a gente aprender. É enxergar os obstáculos como degraus para sua ascensão, para sua escada. A riqueza está lá no topo da minha escada. E o próximo fracasso é mais uma lição para eu saber o que é que eu preciso para subir o próximo degrau. Então, vê o fracasso como um feedback para ajustar o teu caminho, para melhorar e não perder tempo, né? Se lamentando, se magoando. Maturidade emocional de saber que eu já sei que eu vou passar um monte de coisa, já entendi os picos e vales. Já sei até como é que eu me comporto. No vale eu respiro e penso no pico, porque ele vai passar e daqui a pouco eu subo de novo. No pico eu fico lá desfrutando e agradecendo, e que eu sei que vai descer de novo, e por aí vai. Essa é a maturidade da vida. Não se afetar mais com os picos e vales. Saber fluir em cada um desses espaços. Entender que você sempre vai poder tentar de novo. De novo, de novo, de novo. Agora, não é tentar repetindo o padrão, né, gente? Não é ai, deu errado, lá vou eu fazer de novo do mesmo jeito. Aí é burrice. A inteligência é vou tentar de novo, mas dessa vez com estratégia diferente, dessa vez de outra maneira, mais esperta. Aquele fracasso foi exatamente para eu poder melhorar.
mudar a atitude, o comportamento, o sentimento, o jeito, aprender um pouco mais, crescer, amadurecer e tentar de uma outra maneira, com outra perspectiva. Aí sim, é uma forma inteligente de viver. Aí você está dizendo que realmente você aprendeu. Olha, o universo, Deus, a inteligência cósmica vai mandar a mesma lição, uma atrás da outra, até você fazer diferente. Se você observar isso na sua vida, você vai ver como isso é básico. A pessoa diz, mas aconteceu de novo. Aí eu digo, você mudou alguma coisa? Não. Então vai continuar acontecendo. Você quer que mude sem você se transformar? Não tem como. Simples assim. Então, ter um problema é bom. Segundo a atitude mental positiva, ter um problema é ótimo. Porque o problema traz benefícios para você se melhorar. Com atitude mental positiva, o problema é a melhor coisa para sua vida. Com atitude mental negativa, aí o problema vai te dar uma rasteira, você vai cair e ficar lá no chão chorando com a sua criança interior ferida. Enfim, temos que curar essa criança para poder o adulto tomar conta da situação e, de fato, a gente poder direcionar para a atitude mental positiva. E cada vez que uma derrota acontecer, a gente dizer mais uma lição para conta. Então, se pergunte, quando acontecer algo, o que isso está me ensinando? Aí, lembra que a gente estava falando do pensamento lá no começo? E Zé disse assim: ah, às vezes eu ainda me enrolo com ele, ainda me deixo levar, ainda me identifico. Aí, o antídoto para isso, aconteceu o fato. Ao invés de você se envolver emocionalmente, você vai dizer o que isso aqui está tentando me ensinar. Vai direto para a lição. Não dá tempo de lamentar, reclamar, se chatear. Não, não perde energia com isso, não. É só. Peraí, que aqui tem um ensinamento. Deixa eu ver qual é. Ah, aprendi. Próximo. Sempre tem o próximo, né? Seguinte. Depois. Segue. Então, a derrota, ela só existe para quem se recusa a aprender. Porque quem se recusa a aprender fica lá no chão, chorando. E não quer sair de lá. Oh, meu Deus, coitada de mim. A vítima. A vítima não quer aprender nada. Ela quer ficar culpando os outros. Ou assim. Oh, meu Deus, coitada de mim, eu sou terrível. E não sai do lugar. Atitude mental totalmente negativa. É a atitude da vítima. Então percebe isso. Onde é que você ainda está sendo vítima? Na sua história, no seu mundo, na sua vida. Limpa isso de você. Deixa esse adulto saudável tomar conta da situação. Percebeu? Ei, minha frequência baixou por quê? Volta, volta para as alturas. Quero viver lá na alegria, na gratidão e no amor, na paz. Nada abaixo disso. Baixou um pouquinho, já percebe e volta. Tem muitos recursos e ferramentas para conseguir manter-se na alta frequência. É possível viver nela sim, com certeza. Todos esses princípios são de alta frequência. O entusiasmo é para quem está lá na alegria. Quem não aprende com a derrota está nas baixas frequências, achando que é um coitado, que não pode resolver a vida. E aí, se você acredita que não pode, você não pode mesmo. 14º princípio do sucesso: visão criativa. Criatividade. A capacidade de imaginar, visualizar e criar mentalmente o que ainda não está materializado. É uma criação no plano mental. Tudo é mental. É uma lei hermética, né? Do mentalismo. Tudo que existe
Antes de ser real no mundo físico, foi real na mente de alguém. Por exemplo, alguém pensou, como é que seria a gente se conectar numa salinha na internet e todo mundo poder falar com todo mundo e se ver numa câmera, ouvir no microfone, como é que seria? A tecnologia de comunicação, poder estudar à distância, poder se conectar à distância dessa maneira. Alguém pensou nisso. Aí a gente está aqui hoje, desfrutando dessa maravilha. Eu acho incrível me conectar com pessoas de vários lugares, de outros estados, de outros países, de qualquer lugar do mundo, por uma tela. Isso não é incrível demais? É, então, as soluções inovadoras que vêm através do silêncio e da conexão espiritual são canalizações. Veja, tudo que é ideia criativa já existe no mundo mental. Lembra aí os alquimistas que eu peço? Fica 15 minutos em silêncio. É para silenciar essa mente, se acalmar e poder fazer os downloads, as canalizações das grandes ideias. Foi num momento desses que veio assim: e se eu fizesse um grupo para a gente trabalhar só riqueza, prosperidade e abundância? E se a gente pudesse viver isso em 10 sessões e ficar todo mundo conectado, vivendo essa energia de alta frequência, esse mastermind? Foi assim, através de uma visualização, de uma imaginação, de uma criação mental. Tudo na nossa vida a gente pode fazer isso, mas precisa aprender a se acalmar, a silenciar a mente, a se conectar espiritualmente, para conseguir ver além do que os olhos físicos mostram, com o olhar da intuição. O poder da visualização, ele é muito grande. Conseguir visualizar a sua vida rica. Pronto, nesse exercício que a gente está fazendo da carta, é exatamente isso. Você visualiza tudo que você quer se concretizando. Já está ali no concreto para você. Por isso que gera uma emoção tão grande. Porque você consegue acessar o futuro. E o futuro que você está desenhando. O que você escolhe. Olha o poder disso. Você está criando o tempo todo. Consciente ou inconscientemente, mas está. Tudo que você está vivendo hoje na sua vida foi criado por você. Olha esse poder. Dá para a gente usar esse poder todinho a nosso favor? Não é incrível? Aí vem outra ideia, Gisiane, faz uma sala de aula, vai estudar com as pessoas sobre esses assuntos maravilhosos que tu tanto gosta. Leva isso para os outros. Foi outra canalização. Então, ter esse momento especial de silenciar para receber a criatividade divina. Nada vem de você, do seu ego, não. Tudo vem do pai, da mãe, do espírito, da luz, do amor. Você só precisa, como a gente diz na física quântica, entrar em fase com o todo. Entrar na frequência de amor do todo. Nosso trabalho é todo esse. Se entregar para que ele trabalhe através de você. Abrir espaço para a sua centelha divina tomar conta. Aí tem que deixar o ego de lado. Tem que parar de querer coisas muito pessoais. Tem que querer o que é bom para todo mundo. Tem que amar, ajudar as pessoas, fazer o bem, ter prazer com isso. Mais um, orçamento de tempo e dinheiro. Organização. A organização ela é imprescindível. Ela transforma sonho em resultado real. Quando você começa a pegar a sua ideia criativa, botar num papel, organizar, detalhar que horas, quando, de que jeito você vai fazer, pegar aquelas metas.
o objetivo, criar, dividir em metas, organizar, a habilidade de planejar, controlar e direcionar o seu tempo e o seu dinheiro. De forma consciente, estratégica, alinhada com seus objetivos, usando o melhor que você já tem hoje. Os recursos que você tem aqui e agora. Definir suas prioridades. Direcionar o dinheiro para o que realmente importa. Quando alguém me diz, não tenho dinheiro para terapia, o que eu escuto que aquela pessoa está dizendo é, eu não acho que é importante meu desenvolvimento, meu autoconhecimento, eu ainda não entendi o jogo. Porque é a mesma pessoa que vai ter outras prioridades, que vai pegar aquele dinheiro, vai viajar, vai para uma festa, vai comprar um objeto, vai fazer outra coisa, porque para ela aquilo ainda é mais importante. Mas ela não entendeu o quanto o autodesenvolvimento vai trazer muito mais dinheiro para ela. E eu só conheço esse caminho aí, do autoconhecimento, da terapia, do autodesenvolvimento, dos cursos, das terapias de um modo geral. É isso que faz a gente crescer e desenvolver a nossa mente, a mentalidade. É isso que a gente está fazendo aqui agora. E acho maravilhoso poder proporcionar isso gratuitamente. Isso conta pontos lá nos meus karmas, né? Aumentando a minha balança dos dharmas, dos karmas positivos. Acho maravilhoso. Mas aqui a ideia é o seguinte: para onde você está direcionando seu dinheiro? É para as coisas que te fazem bem, para as coisas construtivas, para criar mais, multiplicar mais para o teu futuro? Ou tu tá usando para as coisas destrutivas, que não te fazem bem, sabe? Querendo mostrar uma coisa que você não é, preocupado com o que os outros estão pensando de você. E o seu tempo, você está usando o seu tempo de uma forma inteligente, gastando o seu tempo nas coisas que te fazem crescer e prosperar? Ou você está gastando seu tempo passando ali, olhando a vida do povo no Instagram? Preste atenção. Aí agora vem a máxima do povo dizer: tempo é dinheiro. Nesse sentido aí pode ser mesmo, porque ao invés de você estar usando seu tempo para fazer o dinheiro multiplicar para você, você está usando, Deus sabe para quê. Porque tudo que você for fazer, você tem que ter um objetivo. É para quê que eu estou pegando meu telefone e indo olhar as coisas? Para ver o que aqui? O que que eu estou procurando? A maioria de nós está lá amenizando as suas dores, porque não teve coragem ainda de ir para o autoconhecimento, de ir fazer sua terapia, de encarar a sua sombra, de se transformar. Aí fica usando o telefone para amortecer dores emocionais. É isso que o Instagram faz. Esses videozinhos rápidos. Eles criam um mecanismo de vício na mente, porque você sente bem-estar. Você esquece por um momento que você deve, que seus relacionamentos estão mal. Isso foi criado com muita habilidade, com muita psicologia por trás disso, para te manter ali aprisionado. Enfim, use seus recursos com mais inteligência. Pense cada coisa que você vai fazer, cada hábito que você tem, está construindo a sua vida. Você tem o hábito de ficar horas perdendo tempo com vídeos que não valem a pena. Você está construindo o quê para o seu futuro fazendo isso? 16º princípio. Estamos terminando. A manutenção da boa saúde física e mental. Todo mundo que me conhece sabe como eu bato nessa tecla, né? Saúde física e mental. Essa é a base de todos os princípios. Base um. Porque sem isso, não tem como a gente ter entusiasmo, coragem, vontade, crescimento, melhoria. Não tem como. Então vamos lá. Para manter a minha saúde física e mental, o que é que eu preciso? Cuidar do meu corpinho. Higiene, sono, boa alimentação, não ingerir porcarias, bebidas e coisas, álcool, drogas.
que fazem mal para todo o sistema. Se você está precisando disso, é porque suas emoções estão gritando aí dentro de você. Saúde mental, ferramentas de limpeza mental, meditação, silêncio, natureza, terapia. Saúde física e mental é a base, porque sem isso você não tem energia, e sem energia não tem como ter sucesso, porque o sucesso é uma manutenção contínua, diária, de longo prazo, para você sustentar esse poder. O compromisso de cuidar do corpo e da mente para manter essa performance na vida. Quando alguém me diz, por que que tu treina? Eu digo, cara, eu quero atender muita gente. Então eu quero costas muito fortes para ficar aqui sentada horas e horas do meu dia, sem sentir dor, sem ficar mal-humorada porque as costas estão doendo ou as pernas estão doendo. Então, quanto mais o meu corpo estiver saudável e forte, mais a minha mente está livre aqui para dizer as coisas certas, canalizar as coisas certas para aquela pessoa que está ali na minha frente, para vocês aqui agora. Não adianta ter grandes metas, ambição e objetivos se o seu corpo estiver cansado, se a sua mente estiver sobrecarregada, porque você não sabe fazer a limpeza mental, ou se as suas emoções estiverem desorganizadas. Aí você vai ficar num cresce e cai, vai ficar aí, não vai conseguir ter uma constância. O sucesso é uma constância, é uma subida. Aí, constância. Mais um degrau, constância. Subiu mais um pouquinho, constância. Ele vai ascendendo devagar. Mas se você estiver mal emocionalmente, mentalmente, fisicamente, vai ficar assim, ó. Sobe um pouquinho, desce. Sobe um degrau, desce dois. Aí sobe meio. Aí cai de novo. Porque não tem constância. Então pensa sobre isso. A base, o seu corpo é o veículo para você viver aqui nesse mundo. E a sua mente é o que comanda esse veículo. Isso precisa estar em harmonia, equilíbrio e com vitalidade. Uma pessoa doente não é atrativa, não é magnética, não tem como ser. É na vitalidade que a gente consegue as melhores conexões. Lembra? Semelhante atrai semelhante. Se eu sou uma pessoa mentalmente doente, eu vou atrair isso. Se eu sou uma pessoa cheia de vitalidade, eu também vou atrair isso. Sou uma pessoa saudável. Então, quem você quer ser? A base começa daí. E, finalmente, o nosso princípio número 17. Vê que não tem assim um. A gente só coloca aí 1, 2, 3 até 17 só para a gente ter uma organização. Mas todos são super importantes. Né? Não, não é porque o 1 é mais importante do que o 17, por aí vai. São coisas que se complementam. E todos a gente está falando da atitude mental positiva. Esse aqui é o princípio mais espiritual, vamos dizer assim, que é usar a força cósmica do hábito, que é uma lei universal. Quanto mais você entender das leis universais, mais fácil fica a sua vida. Então, compreender os ciclos que nós temos, nós somos cíclicos, as tendências, a gente é como a natureza, né? A gente tem que viver o comportamento das estações do ano, por exemplo. Não dá para ter o mesmo comportamento no verão e no inverno, não. A gente tem que acompanhar a natureza. Então, os ciclos, as tendências, os padrões. Do mesmo jeito, entender o mercado, o que é que ele precisa, os negócios. Ter essa visão mais ampla. Sabendo que o micro tem tudo a ver com o macro.
No teu micromundo, você vai ver o macro também ao teu redor. Então, você precisa entender o micro para compreender o macro. E o micro é seu comportamento, seus hábitos. Aquilo que você repete, você se torna. Por isso que agora eu só quero falar de riqueza, prosperidade, abundância, porque eu já entendi isso. Amor. Se aquilo que eu tanto repito, eu vou me tornando, então eu vou falar só disso agora. E seus hábitos moldam a sua vida automaticamente, porque você vai se tornando aquilo que você faz. É essa repetição do que você faz que moldam quem é você. Seus hábitos estão construindo ou estão destruindo o teu futuro? Ah, eu tenho o hábito de sempre pegar um empréstimo, ficar endividado. Claro que isso vai destruir o meu futuro, com certeza. Mas eu tenho o hábito de juntar dinheiro, de economizar, de guardar dinheiro, de não gastar tudo que eu ganho. E isso está construindo o meu futuro. Simples assim. O dinheiro chegou na minha mão, eu tenho que pensar bem direitinho o que é que eu vou fazer com ele. Não deixar ele sair correndo de qualquer jeito, não. Valorizar. Tudo o que é repetido com emoção se instala no subconsciente. Lembra quando eu digo, vai visualizar, sente, sente, sente que aquilo já é teu, porque essa emoção repetida impregna o subconsciente e o subconsciente automatiza. Ele é um computador maravilhoso. Uma vez que você instala o programa, ele fica só repetindo, 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 batendo na mesma tecla. Por isso que a gente deve programá-lo da forma correta, com os melhores hábitos. Por exemplo, acordei de manhã, qual é o meu hábito? Rezar, agradecer, olhar para o céu, me conectar espiritualmente, porque eu sei que disso depende todo o resto do meu dia. E se eu aprender a fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, vira uma coisa automática. Você já acorda de manhã assim, bom dia, Deus. Agradeço por essa noite maravilhosa de sono. E vai ali fazendo os teus agradecimentos. Eu quero que você pense aí agora, para a gente encerrar, qual é o hábito que você precisa substituir na sua vida? Que você percebeu hoje, eita, eu tenho esse hábito aqui que eu sei que está destruindo o meu futuro. E eu quero evoluir isso. Anota aí no teu caderno. Vou dar um jeito de mudar esse hábito. Vou encontrar uma forma de transformar isso dentro de mim, porque eu quero ser melhor. Eu quero ter sucesso. Então pensa aí, desses 17 princípios, qual foi o que mais tocou você para você dizer, caramba, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu quero desenvolver. Ultimamente eu tenho trabalhado nessa personalidade magnética, agradável. Eu estou bem, assim, colocando energia nisso. Dos 17 princípios, esse é o que eu estou trabalhando atualmente. Qual é o que você vai começar a trabalhar? Colocar energia nele a partir de hoje. Escreve aí para mim no chat, por favor. E o que você repete hoje se tornará o seu destino amanhã. Por isso que é bom você olhar para esse hábito, mudá-lo, dizer, quero viver de outra maneira a partir de agora. Eu tenho esse poder. Fui eu que criei esse hábito antigo, então eu posso criar outro. O pensamento exato, ótimo, perfeito, que é esse distanciamento. Aconteceu, tu vai respirar e dizer, calma, temos aqui um fato. O fato é esse. O que eu pensar sobre isso é que é a minha interpretação. O que é que eu senti em relação a isso? Você traz isso para a razão. Não se emociona, não se identifica e não vai embora emocionado atrás daquele fato, dizendo mil coisas sobre ele, julgando. Vai só ficar com esse essa ideia de é só um fato. Mas deixa eu ver, deixa eu analisar aqui meus sentimentos sobre esse fato. Pensamento positivo e menos desacelerado. Desacelerar o pensamento, é isso? Pensamento positivo
e mais lento. Não acelerar tanto o pensamento. Isso é sobre a atitude mental positiva, né? O pensamento positivo. Ok? Maravilhoso. Muito bom ter vocês aqui comigo. Mais um objetivo definido. Boa! Sabe exatamente o que você quer. Para você colocar toda a sua energia nisso. E toda vez que estiver fugindo disso, você lembrar: opa, eu sei o que eu quero. O que eu quero é isso aqui. E isso que eu estou escolhendo aumenta o que eu quero ou diminui? Ah, eu quero me conectar com Deus. Isso que eu vou fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus, dessa conexão? Aí fica muito mais fácil fazer escolhas quando você tem o seu objetivo definido. Porque tudo que te afasta do teu objetivo, você vai dizer não. E tudo que te aproxima, você vai dizer sim. E aí entra a disciplina. Ok, gratidão. Feliz ano novo astrológico para todos vocês. Que ótimo, que delícia. Feliz ano novo. Que seja renovado, com muita atitude mental positiva, com muito sucesso, com muitos princípios maravilhosos de crescimento. Atraia a riqueza contando suas bênçãos e descobrindo que você tem muito mais para agradecer do que você imagina. Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Fiquem todos na paz. Semana que vem tem mais aula. E quem quiser conversar, fica à vontade, pode me mandar mensagem, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Gratidão, boa noite. Fiquem na paz. E até outro momento.